E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Tô trazendo aqui para vocês o linha de passe, falando aí tudo sobre o sorteio da Libertadores. Palmeiras aí já tem os seus adversários definidos na fase de grupo, galera. Fica até o final do vídeo aí, deixa aquele like, beleza? Vai dar o seu parecer sobre o sorteio da Libertadores. Tudo bem, Gê? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para todos. Pois é, eu acho sempre que assim, esse sorteio, ele obviamente é relevante, gera uma expectativa muito grande, mas para mim, especialmente para os brasileiros, o sorteio mais relevante é aquele que vem depois, que define os cruzamentos e as chaves. E por que eu estou falando isso? Porque, em geral, os brasileiros, com a força que tem hoje, com o investimento que tem hoje, eles têm que fazer um certo esforço para ficar de fora da primeira fase. E olhando para os grupos sorteados, para as situações em que os brasileiros estão em cada chave, eu afirmo que isso vale para todo mundo. A gente pode achar que, por exemplo, o Botafogo, o Flamengo e o Palmeiras têm desafios do ponto de vista da logística maiores do que o do São Paulo. O do São Paulo tem menos problema de logística, talvez você considere um pouco mais complicado o grupo do ponto de vista técnico. Mas olhando para os adversários de todos eles, no fim das contas, eu acho que todos os brasileiros têm absolutas condições de avançar. Claro que o grupo mais complicado, acho que isso tá escancarado aí, aqueles brasileiros que podem ficar mais preocupados em relação à possibilidade de não avançar, são o Internacional e o Bahia. Eu acho que ali você tem um grupo que, de fato, pode te complicar, até porque você já tem logo de cara dois brasileiros. O Fortaleza poderia ter tido um grupo pior, né? Olhando para a possibilidade de cruzamento, porque o Fortaleza também era um brasileiro que não era cabeça de chave. Pega o Racing, que não é moleza, evidentemente. Pelo contrário, era pote 3. Exatamente. É isso. Ele podia pegar, né? Podia pegar um cabeça de chave, depois mais pegar um time chato do pote 2, o Estudiantes, por exemplo, né? E assim, e o Bahia, por exemplo, imagina. Então, acho que assim, para o que poderia ser um grupo do Fortaleza, também não foi dos piores, o Fortaleza também tem chance de avançar. Então, eu acho que está todo mundo, né, trabalhando direitinho, conseguindo render o máximo que eles podem render. Todo mundo tem totais condições de avançar. A questão, claro, é essa, é a questão da logística versus qualidade. Porque aí, né, você tem jogos chatos para Flamengo, Botafogo e Palmeiras do ponto de vista da logística, talvez um pouco menos esses mesmos jogos do ponto de vista da qualidade, mas numa análise geral, eu acho que há um equilíbrio, não só dentro dos grupos, mas assim, ao tentar medir forças esse grupo é muito forte, esse grupo é muito fraco, acho que de maneira geral existe um equilíbrio entre as forças dos grupos. Bulo-bulo, não te Acho que empolga, isso né? faz toda a diferença. Essa Libertadores é uma das mais difíceis. Não pelo sorteio, eu acho o sorteio super bom para os brasileiros. Por quê? Porque as equipes brasileiras elas estão numa outra divisão do futebol sul-americano hoje. Então a gente já olha de uma outra forma. Mas eu já encontrei, por exemplo, os brasileiros hoje pegam um avião e vão ponto a ponto. Sai do Rio, onde é que é o jogo, desce lá. Eu já fui fazer jogo de time brasileiro, Rio de Janeiro, por exemplo. Você encontra o adversário no Santos Dumont, porque ele está fazendo uma escala para São Paulo, para pegar o voo, então esse vai demorar para chegar em casa, né? É diferente, isso é de manhã, tá? No dia seguinte. Isso, ao passo que o Flamengo de manhã, no dia seguinte, já está todo mundo dormindo em casa, porque eles fizeram um voo de 3, 4, vai na Colômbia, de Bogotá, por exemplo, você vem 6 horas, não é uma viagem, as pessoas acham que é tudo curtinho, não é assim tão curtinho, não. Bogotá não está aqui, né? Dessa vez não tem o Milionários, que foi o jogo do Flamengo temporada passada. O Flamengo pegou Milionários, Bogotá, 2.600, depois e Bolívar, tudo duas vezes. Na primeira fase. E o Bolívar veio depois. Tanto que o Bolívar terminou em primeiro no grupo. Exatamente. Passou em segundo. Então, assim, essa questão de viagens, ela é preocupante. Porque, para quem está em Mundial de Clubes, você tem uma agenda mais difícil esse ano, caso do Flamengo, caso do Palmeiras, Botafogo, que estão na Libertadores e no Mundial de Clubes, você está pensando lá na frente. Até a parada para o Mundial de Clubes, vai se desenrolar toda esta fase de Libertadores da América, 28 de maio, com 12 rodadas de Brasileirão, até o Mundial de Clubes, já são 18 jogos, mais 2 de Copa do Brasil para quem está na Libertadores, 20 jogos. Não é o caso, mas só vou dar um exemplo de quem está na Sul-Americana, eu vou falar dela. Por que Corinthians? Corinthians pegou a fase de Libertadores
prévia e está na final do Paulista. Então ele está com o calendário cheio, né? Ele fez 4 partidas, 16 no Paulista, 20. Vai rodar 20 até a parada para o Mundial. São 40 jogos. Em junho você tem 40 Metade do ano. Você tem 40 jogos. O máximo de jogos possíveis, o Corinthians pegou. Exato, é o máximo. É isso. Então, assim, isso interfere na vida de outros clubes brasileiros que não tem 40, mas podem ter 36, 34. Já é muita então, coisa. é preciso saber se preparar para isso. Agora, com a grana que os clubes brasileiros injetam na Libertadores, é muito mais confortável do que, por exemplo, o Atlético Bucaramanga. Você imagina as viagens do Bulu-Bulu. O Bulu-Bulu, o San Antônio Bulu-Bulu, para jogar em casa, viaja às vezes 7 horas de ônibus. Imagina para pegar o aviãozinho, porque é quase um time amador, né? Ele é um time que jogou a primeira divisão em 2021, primeiro ano, e agora está na Libertadores. É quase assim, saiu desafiar o Galo e foi jogar Libertadores. Aliás, técnico brasileiro, né? O Thiago Leitão é um técnico. Então, são realidades completamente diferentes. Então, quem chega com grana e organização tem uma vida diferente. Mas eu achei, sim, grupos São Paulo, Libertad, Tajeres, Alianza Lima. Tá ruim. Aí de viagem. Tajeres tem 9 jogos no Campeonato Argentino, 1 vitória, por Então, enquanto. mas o Casares já abraçou esse grupo. Porque Palmeiras, eu acho que haja sim. Palmeiras. O do Palmeiras é muito chatinho, né? Porque ele tem Bolívia com altitude, ele vai jogar no Peru. Peru tem e Paraguai. Cerro Porteño. Tecnicamente, o grande desafio do grupo do Palmeiras é o Bolívar, que ano após ano tem se mostrado um time cada vez mais competitivo. Já faz uns 3 anos, né? Vem se classificando, etc. Ganha e tal. jogos em casa. Foi líder do grupo do Flamengo. O Cerro Porteño tem a tradição, mas assim, o Cerro veio da pré, o Cerro não vem no grande momento. Trouxe o Gatito, né? O Gatito saiu do Botafogo, é o goleiro do Cerro Porteño, mas não é um time que vem oferecendo muita resistência. O Birner lembrou antes de entrar no ar, o curioso desse grupo é que Palmeiras e Cerro, episódio do racismo citado pelo Alejandro Domingues, e motivo do boicote da Leila Pereira ao sorteio de hoje, vão se enfrentar. E o Sporting Cristal não vem, assim, o futebol peruano já não é um futebol de destaque, e o Sporting Cristal não vem em um grande momento na atual temporada dentro do futebol peruano. Acho que, tecnicamente, o Palmeiras tem o Bolívar como desafio. Sim. É um grupo que eu não vejo o Palmeiras perdendo muito ponto no caminho, não. Lili Nascimento falando com Marcelo Paes, presidente do Fortaleza. Plihal agora para saber qual o sentimento do Palmeiras com relação a esse sorteio. A gente destacando aqui essa coincidência aí de pegar o Cerro Porteño, né? 14 vezes. É exatamente, William, estou ao lado do representante do Palmeiras nesse evento de hoje, no sorteio da Copa Libertadores, da fase de grupos da Libertadores. Paulo Buossi, a presidente Leila Pereira, não veio em sinal ainda de protesto a pouco severa punição ao Cerro Porteño no episódio Luigi, agora recentemente aqui mesmo, pertinho de Luque, em Assunção, na disputa da Copa Libertadores Sub-20, encerrada ontem com o vice-campeonato do Palmeiras. Bom, um grupo, Paulo, que vocês conhecem demais os adversários, né? Ironicamente, o Cerro Porteño, quantas vezes você estava fazendo as contas aqui ao longo da história? 14 vezes? 14 vezes. E o Bolívar, que nos últimos anos aí, nos últimos 5 anos, 3 vezes. O Sporting Cristal é a novidade. Primeiro, vamos direto colocar o dedo na ferida. O presidente Alejandro Domingues falou, eu nem esperava isso, mas falou sobre racismo numa das suas primeiras explanações na solenidade. Isso, de alguma maneira, comoveu o senhor? André, era o mínimo ele ter falado, né? Só faltava ter acontecido tudo que aconteceu e não falar. Agora, é lamentável que nenhuma ação prática aconteceu, né? Nós vamos ter uma comissão que vai ser feita para conversar sobre o assunto. Um problema que repetidamente tem acontecido. Ou a gente dá um basta nisso, André, ou vai continuar acontecendo. A impunidade é o combustível para que novas coisas aconteçam. E a punição extremamente leve, né? $50 mil e a proibição de entrada da torcida nesta competição Sub-20. Porque Sub-20 quase nem tem público. Naquela altura do campeonato não tinha público nenhum. Então isso desculpa, é uma punição ridícula. Ridícula, com um problema tão grave. Se a lágrima do Luigi ele não comove as pessoas, o que vai comover? A gente tem que mudar, a gente tem que... E nós vamos continuar falando, nós não vamos ficar quietos. Porque esse é um problema que nós temos que acabar, temos que dar um basta. Não dá para admitir que uma pessoa cuspa na cara do outro, que imita um macaco pro outro e nada aconteça. E aí, amanhã vai acontecer a mesma coisa, daqui a 15 dias a mesma coisa. É isso que a gente quer?
O novo confronto com o Cerro Porteño, por si só, vai estender, felizmente, essa conversa, né? Olha, que isso seja até tudo que aconteceu, para que não aconteça mais, né? O que a gente quer é isso. O que a gente quer é que acabe o racismo, acabe a discriminação, a intolerância com as pessoas. O que a gente quer é isso, né? E o futebol é uma ferramenta, até o Alejandro disse, da sociedade, e tudo bem, né? Mas o futebol na América do Sul tem um peso muito grande. Se a gente no futebol não faz nada, aí é que então a sociedade, ok, vamos embora. Tem uma frase da Angela Davis que eu acho muito interessante, muito verdadeira, né? Que numa sociedade racista, não basta a gente não ser racista, nós temos que ser antirracista. Eu acho que é o papel de todo mundo, de todo ser humano, né? A primeira nota que o Cerro soltou daquele episódio triste e lamentável, estava praticamente culpando os nossos jogadores pelo que aconteceu. Como se fosse uma reação a algo que os jogadores do Palmeiras tivessem feito. Se a gente não se indignar com isso, vamos se indignar com o quê? Então, nós vamos continuar falando. Se isso, tudo que aconteceu, pelo menos, sirva para que não aconteça mais, as lágrimas dele não forem em vão, né? É o que nós vamos... Já teve algum tipo de comunicação com a presidente Leila depois do sorteio? Não, ainda não. Eu vou conversar com ela depois. Mas isso que eu estou representando aqui é o sentimento dela, o sentimento meu, de toda a nossa diretoria. E acredito que de todo palmeirense, esse sentimento de revolta, que nós não podemos admitir mais isso. Obrigado, Paulo. Devolvo a vocês aí em São Paulo, William. Daqui a pouco eu retorno ainda aqui da série da Conmebol. Fechado. Eu tinha te interrompido. Assim, eu ia falar exatamente sobre isso. Porque, sinceramente, eu até fui iludido pelo Alejandro Domingues no momento que ele começa o discurso dele. Assim como eu fui iludido pela nota da Conmebol depois do episódio do Luigi, que eu até falei aqui. Pô, pelo tom da nota, que é diferente, eu acho que eles vão fazer algo... dessa vez mais contundente, né? Uma punição que de fato faça sentido para a gravidade do problema. E não foi o que aconteceu, a gente já falou isso. E o discurso, na hora que ele começa falando em português, eu falei, cara, acho que agora preparou-se uma comunicação mais forte, mais contundente e sem querer ser chato, sem querer pegar no pé, mas assim, eu achei lamentável a declaração dele. Eu achei que se era para fazer isso, se era para a gente ter o pelo menos falou depois do sorteio, era melhor não ter falado nada. Por quê? Porque ele começa falando sobre isso, atribui o problema do racismo praticamente a um problema da sociedade, e ninguém está negando que este seja, acima de tudo, um problema da sociedade, porém, o futebol precisa combater esse problema dentro do ambiente em que ele pode combater isso, e a Conmebol não está fazendo isso. Então, quando ele diz, estamos fazendo tudo o que a gente pode, não é verdade. Não acho tudo é muito pouco, não conheço ninguém que ache que a Conmebol está fazendo tudo o que ela pode fazer. E pior ainda, assim, foram poucos momentos falando sobre isso para emendar, aí uma falta de tato também do ponto de vista da comunicação, foram poucos minutos falando sobre isso para emendar com a exaltação sobre o aumento dos prêmios, sobre os milhões, sobre o dinheiro, sobre o fato da Conmebol ter feito um show no intervalo da Copa América e a FIFA agora estar copiando. Quer dizer, você põe no mesmo balaio questões absolutamente diferentes, de importância completamente diferente. Então, eu acho que também do ponto de vista da Conmebol, da comunicação, a Conmebol foi muito mal. A gente tem que continuar falando, claro. A gente precisa continuar falando para que em algum momento essa ficha caia e para que em algum momento a gente tenha de fato ações mais contundentes contra esse problema que acontece mais aqui do que na Europa. E olha que acontece muito na Europa. Sim. Então, a UEFA já não faz nada ou faz muito pouco, a Conmebol faz menos ainda. É verdade. Pode falar, Calçade. Para mim, a impressão que eu tive é que sim, o Luigi provocou uma mudança no discurso. Tinha o discurso pronto, falou, agora tem que colocar essa história mais forte. Tem que botar essa história no discurso. O lance de fazer de chamar as autoridades dos países é uma distribuição do problema. Quer dizer, qual é a sua atitude, sim, autoridades do futebol e autoridades também nos países. Tem país que você não vai entender porque está lá. Na América do Sul e na Europa também. No próprio Paraguai não é crime. Não é crime. Você não vai... O Luigi, quando o Luigi fala, ele fala, isso é um crime. Na visão dele é um crime. Mas no Paraguai não é crime. Os caras estão... O
que aconteceu? Por que ele está chateado? Quer dizer, eles não conseguem nem captar isso. Então, ao reunir essas pessoas, ele vai distribuir a responsabilidade, mas não vai acontecer. Sim. André Plihal, mais uma vez, agora o lado do Bahia nesse sorteio. Coincidências do futebol, o Internacional pela frente de novo, igualzinho 89. É verdade. É isso aí, torcedor do Verdão. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais.